Quando é que foi o caso Sabrina? 2 meses já que a Sabrina foi encontrada morta, Mariana? Puxa, passou rápido, 2 meses. Enche a tela, por favor. Aí eu pergunto para você de todo o Brasil, quem matou Sabrina? Até agora, a polícia não conseguiu responder. Vocês se lembram que o padrasto dela foi o responsável por encontrar o cadáver da Sabrina no meio da mata. Algo bem estranho, né, Percival? Super estranho. É estranho alguém conseguir achar no meio do nada um corpo, né? Até porque a impressão que dá, Albate, é que para ele fazer essa localização, ele tinha uma informação precisa. Para ter uma informação precisa, ele se torna automaticamente suspeito. Bom, Foi o que aconteceu. Teoricamente, nós vamos descobrir no programa hoje quem são os 5 suspeitos para esse crime e se o padrasto da Sabrina que encontrou o corpo dela é uma dessas 5 pessoas. Eu quero acreditar que não, Percival, porque esse homem, ele chorou aqui no programa, ele nos deu entrevista ao vivo. Não é possível que alguém que tem a menina como enteada e a menina gostava dele, pelas informações que nós temos, fosse capaz de fazer uma atrocidade dessa com uma menina de 13 anos, muito nova. E a sua 13 reação? anos, né, Mariana? A Sabrina? 13 anos. A sua reação, Bate, a reação de todos nós. Você torce Eu quero para que acreditar nas algo que é pessoas. tão horrível não tenha acontecido como algumas pessoas chegam a suspeitar. Você prefere torcer para que não seja verdade. A gente torce para que não seja verdade, mas a investigação existe exatamente para isso. Tem o depoimento do padrasto no dia que o corpo foi encontrado, Mariana, em cima? Acho que tem, né? Eu acho que tem. Cadê o do padrasto, por favor, que eu vi passando aqui no TP? Eu quero acreditar que o padrasto não tenha nada a ver. Eu quero acreditar. Não é possível. É muito estranho. É estranho, Bate, um homem achar o corpo da menina do nada no meio de um matagal? No meio de uma área de mata? É difícil. É impossível, Bate? Impossível não é. Mas nem os cachorros encontraram. Ou encontrariam. Porque estava num lugar de difícil acesso aí onde nós chegamos. Deixa eu ver o que o padrasto disse. Deixa eu ver o que o padrasto disse. Pode deixar meu microfone aberto, Edu, e pôr no ar, por favor. Olha, a rua principal, aquela estrada sem calçamento, passa exatamente ali em cima. Só que seria impossível a menina descer por essa parte do terreno. É um local muito íngreme e também teria alguma marca no capim. Por isso, a suspeita é que realmente ela tenha caminhado por esse trecho. Tenha saído da trilha lá atrás, onde estão os parentes acompanhando de longe esse trabalho da polícia. E foi o padrasto da Sabrina que conseguiu chegar aqui logo cedo pela manhã, bem antes da chegada da polícia. Com aquele facão ali, ele foi abrindo caminho na mata e seguindo pistas. Na verdade, não havia um local certo, era preciso checar todos. Como que foi que vocês chegaram até ali embaixo da árvore? Nós começamos a investigar, caçar por ali, na grota, né? Fomos até embaixo, aí subimos de volta de novo. Eu subi nesse trio aqui, consegui chegar em cima aí. Como é que foi dar a notícia para sua companheira, para a mãe da Sabrina? Quando eu achei, primeiro eu chamei o Olha, repara, dela, né? baixa um pouquinho o volume. Ele parece... Ela estava embaixo, mais próxima aí de mim. Ele parece muito junto, calmo, contando o que aconteceu. Comigo, subindo aqui. Muito embora, Um pouquinho Percival, os mais aqui na movimentos pedra. com as mãos, como você está chamando a atenção, O menino mostram um tá aparente nervosismo. Mas aí pode ser um nervosismo por estar dando entrevista e também por ter encontrado há poucos instantes o corpo da enteada dele. Ele está aparentemente tranquilo, seguro de si. Chega até a mostrar-se indiferente diante da gravidade da situação. Ele não demonstra pela aparência estar... Você acha que ele está apático? Eu acho que ele está triste. Ele me pareceu mais apático do que... É mesmo? Né? Mas como você já viu outras vezes aqui, às vezes até um esboço de sorriso é um sinal de nervosismo e não de indiferença. Pode ser isso. O que me intriga é ele conseguir chegar exatamente no local onde estava o corpo da Sabrina. Então, só pelo fato dele ter encontrado o corpo, você já colocaria ele na lista desses 5 suspeitos? Você, se fosse o delegado. Olha, se eu fosse a autoridade policial encarregada da investigação, eu examinaria quem mais, Obate. Você pode raciocinar comigo. Quem mais poderia ter condições de localizar o corpo de Sabrina?
cães farejadores, os bombeiros, policiais militares, policiais civis, guardas metropolitanos. São esses que, teoricamente, teriam mais condições. Agora, do nada, nesse lugar que é totalmente descampado, absolutamente ermo, afastado de tudo e de todos, ele vai exatamente no local, é estranho. Vem para mim, por favor. Essa é uma das missões que Leonardo Lara teve e conseguiu concluir com êxito. Desses 5 suspeitos, o padrasto está? O Lagoa está? Antes do vídeo misterioso, Mariana, me dá o Lagoa, por favor. Acho que é a Lauda 66, né? É o 61? Acho que é 66, não é? Hein? Onde é que está o Lagoa aí? Tenho a impressão que é a Lauda 66, o depoimento do Lagoa. Pelo menos é o que está me aparecendo aqui no vídeo. É o Lagoa ali com ele, com o Léo? O que aconteceu? Ele ficou visivelmente nervoso com as perguntas. Em nenhum momento houve uma acusação. Os parentes vieram aqui para tentar esclarecer justamente as contradições do que foi dito até agora. No primeiro momento, na entrevista para Liliane Nascimento, ele disse que ouviu da menina que iria a uma festa de... O Leonardo Lara esteve com o Lagoa. Quem é o Lagoa, Bate? É aquele senhor que é pai da amiguinha da Sabrina. A Sabrina estava na casa do Lagoa com a filha dele. O Lagoa conta aquela história de que a menina estaria indo para uma festa, uma história que só ele sabia e que depois ele disse que não, que se confundiu. E foi exatamente pelo fato da Sabrina sair da casa dele para ir em direção à morte e o fato dessa contradição, Percival, que colocaram o Lagoa aí, na época, como suspeito. Abre o áudio, abre o áudio. Tô ficando na minha vida aí, a minha e da minha família aí, ó. Mas o que está incomodando o senhor? Tá incomodando, perguntando no repórter aí que eu fiz coisas que não devia, dizendo que eu tô prejudicando eu, que é... A gente está aqui para escutar o senhor, ninguém está acusando o senhor de nada. Tá sim. O delegado queria me prender outro lá em Mariporã. Ó, dá licença. O senhor não pode falar com a gente para esclarecer? Poder explicar o que aconteceu? A gente está aqui sem acusar ninguém, a gente está aqui para escutar o senhor. Não tem nada a declarar, quer declarar, não para delegacia. Mas o senhor tem a chance de poder esclarecer qualquer mal entendido. Tô me largando Tô me largando A gente está respeitando aqui do lado de fora, dando a chance, inclusive... Não quero alguma coisa, não para delegacia. Ela comentou com o senhor que iria numa festa de 3 dias? Comentou com a minha esposa comentou comigo, eu fui dar entrevista na vida aí, ó. É que ontem o senhor disse que ela falou pra você mesmo. Olha, Não, falou pra mim, será que de 2 meses para cá o Lagoa deixou a lista de suspeitos? Algo mudou nesses últimos 60 dias que tira o Lagoa entre os suspeitos? Porque a polícia já tinha dito na época que sim, que essas contradições, o fato dele ter saído da casa, essa história da festa, o deixavam como suspeito também. Vem para mim, por favor. E há mais um detalhe que talvez vocês possam não se lembrar. Olha esse vídeo. Cadê o vídeo, por favor? O vídeo misterioso. Que chega no celular da Sabrina. Não olhe pra trás. 3, 4, correr, não adianta mais. 5, 6. No meio do vídeo, ó, chegou sua vez e fala exatamente, né, um dia antes dela morrer, o que aconteceria. Quer ver? A próxima frase. A próxima frase. Ele sorri vendo você se debatendo enquanto... Parou, frisou, por favor. Esse vídeo chegou para a Sabrina um dia antes dela morrer e termina falando, corta sua garganta. Ele vai sorrir enquanto você se debate lutando pela vida e corta sua garganta. Quero deixar bem claro que o autor dessa música, dessa música Homem Torto, não tem nada a ver com a história. Na época me encheram um saco falando, Bate, vocês estão ligando o cantor? Não, nada a ver, nada a ver. O autor dessa música não tem nada a ver com o crime. Só que a polícia quer saber o seguinte, se quem mandou esse vídeo para ela, praticamente prevendo o que aconteceria com a Sabrina 24 horas depois, tem relação com o crime. Enfim, vem para mim, por favor. Esse vídeo está no inquérito ou vai ser descartado? O Lagoa está no inquérito ou foi descartado? O padrasto está no inquérito ou foi descartado? A mãe está no inquérito ou vai ser descartada? Enche a tela, por favor. A partir de agora, o Cidade Alerta volta num dos casos mais impactantes de todos os tempos aqui do programa, o caso que envolve o desaparecimento da menina Sabrina. Uma menina de 13, 14 anos de idade no máximo, acho que tem 13 anos. Sabrina
foi morta há 2 meses, foi encontrada caída no meio de um matagal pelo próprio padrasto. A polícia tem 5 suspeitos deste caso. Vem para mim, por favor. Ontem vocês se lembram que eu cobrei a polícia, mas eu não sabia que a investigação estava tão complexa. Uma investigação policial que tenta determinar o assassino de uma menina de 14 anos que saiu da casa da amiguinha e que quando voltava para casa encontrou a morte, provocada não se sabe por quem. Nós vamos mostrar quem seriam esses suspeitos. É um caso difícil quando você está falando de 5 pessoas e principalmente quando a investigação entra no seio familiar. Exatamente, até porque quando você tem 5 suspeitos, como é o caso da Sabrina, você precisa iniciar um processo de exclusão. Você vai eliminando, vai checando álibis, vai constatando quem pode demonstrar que não tem nada a ver com isso, até chegar ao autor. Quer dizer, é um leque grande esse aí, 5 suspeitos. Se o verdadeiro autor estiver entre os 5, de qualquer modo fica mais fácil para a polícia. Pois bem, vamos lá, vamos aos suspeitos. Este rapaz, será que ele continua como suspeito ou foi tirado? Lembra-se dele, o Lagoa? Sim, o Lagoa. É o pai da amiguinha, quem a Sabrina tinha ido visitar. Foi um dos últimos contatos dela, que foi na casa dele, desse Lagoa aí, que ela disse que iria para uma festa, da qual se tem poucas informações, mas de qualquer forma foi praticamente o último lugar onde Sabrina esteve com vida. Agora, Bate, o que foi dito na época pelo Lagoa que o colocou como suspeito pelo sumiço da Sabrina? Não só por ele ser o pai da menina que ela tinha visitado, o último local que ela foi é a casa do Lagoa para visitar a amiguinha. Vem para mim, por favor, pois pasmem. Aqui no programa, uma entrevista dada pelo Lagoa neste programa, no dia em que sumiu, quando ela ainda estava desaparecida, o corpo ainda não tinha sido encontrado, fez com que o Lagoa ficasse numa situação suspeita e investigada por parte da polícia. Coloca a imagem aqui, por favor. Exatamente neste dia, exatamente nesse momento, o Lagoa estava entrando num caminho que pode ser sem volta, porque ele é um dos investigados. Vamos ver o que ele disse que complicou a vida dele. Josenildo, qual foi a última vez que você viu a Sabrina? Vi ela nascer no sábado da tarde, a partir de umas voltas de umas 5h30. Você chegou na sua casa, ela estava lá com a sua filha? Eu cheguei do meu serviço, ela estava lá com a minha filha conversando. E aí ela disse que... Aí ficou lá umas 6h30, ela saiu lá de casa. E aí a gente soube da notícia que ela não apareceu. Reparem que nessa entrevista, gente, o Lagoa está confessando, está confirmando que foi uma das últimas pessoas que viram a Sabrina antes do sumiço. Agora, vejam só a revelação que ele fez e que colocou a pulga atrás da orelha para a polícia. Solta. Pra você, ela falou que ia sair, ela costumava falar isso pra vocês? Não, ela sempre andava lá, nunca comentou isso não. Aí ela falou essa bobagem lá, eu achei uma bobagem. Ela disse que ia uma balada aí, mas umas amigas, ia ficar 3 dias nessa balada. Ainda perguntei, o seu avô deixa você ir? Ela falou, se ele não deixar eu sair escondido. E a gente ficou preocupado com isso. Parou! Aí, no domingo... Volta esse trecho, por favor. Nesse momento que ele fala, vem pra mim, por favor, de uma festa, de que a Sabrina ficaria 3 dias fora de casa, aí começou a primeira mentira, que foi descoberta dias depois, que ela jamais tinha comentado de festa e ele mesmo volta atrás. Agora, por que ele volta atrás? Quem que vai inventar uma história de festa de 3 dias no meio da busca de uma investigação policial por uma menina sumida? Exatamente, é uma tentativa de desviar a atenção. Ele fala isso, que é uma coisa muito estranha, ela vai para uma festa que dura 3 dias. Mesmo que seja uma balada, não existe nenhuma festa por 3 dias consecutivos. O que dá a impressão que ele está procurando dar um tempo para justificar exatamente o desaparecimento da Sabrina, que não era apenas um desaparecimento, era um assassinato. Bate, vem para mim, por favor. Ô, Bate, você acha que o Lagoa está por trás da morte da Sabrina? Eu, particularmente, não. Mas a polícia está investigando. A contradição é um fator importante, a mentira foi um fator importante. Mas há outros fatores importantes de outros 4 suspeitos que eu acho que enfraquecem a suspeita que recai em cima do Lagoa. Até porque a polícia passou a investigar depois dessas afirmativas aí, dos 3 dias numa festa,
onde Sabrina poderia ter ido. Porque essa informação não existia senão através da boca do Lagoa. Ninguém mais menciona isso. Além do que, ele disse que chegou de serviço em casa e teria ficado pouco tempo na companhia dela, e ela faz essa revelação para ele, vai ficar 3 dias numa festa, tanto tempo assim, não faz sentido essa afirmação, Bart, não faz nenhum sentido. Olha, aí eu vou trazer já já o que eu acho que a polícia está suspeitando mais. Só que antes, olha o vídeo que chegou no celular da Sabrina, a outra resposta que tem que ser dada pela polícia. O vídeo que essa menina de 13 anos recebeu um dia antes de desaparecer. Solta o vídeo, por favor. E que fala, no fim do vídeo, exatamente qual seria o fim dela. 24 horas depois. Tem relação ou não a ver com a morte de Sabrina? Olha aí. Ele vai puxar seus pés. Ele senta numa cadeira. Ainda não é a parte. Agora chama atenção, olha. Parou. Ele sorri se debatendo enquanto... Pode soltar. Ali, isso. Ele sorri vendo você se debatendo, enquanto a última frase ali, o final, que é, no mínimo, ou uma coincidência muito infeliz, ou uma espécie de alerta. Pode soltar, por favor, para a última frase. Uma espécie de alerta. Parou com o que aconteceria 24 horas depois com essa menina, Percival. Coincidência ou ligação com o crime? Como você já esclareceu, Bart, a música é uma coisa, a utilização da música é outra coisa. De qualquer modo, como a Sabrina recebeu esse vídeo, essa gravação, a impressão que fica é que esse foi um recado, esse aí foi um aviso, isso aí foi uma demonstração da alegria, de matar, até descrevendo que o assassino sente prazer em ver a agonia da vítima, no caso é a Sabrina. Repito, a música não tem nada a ver com isso, mas parece que foi usada para dar um recado para a Sabrina. E você, como é perguntador, você é curioso, há de fazer a pergunta para mim. Ô Bate, você acredita que esse vídeo possa ter ligação com a morte da Sabrina, que foi um recado que ela recebeu? Eu não acredito. Mas, ô Bate, você não acha muita coincidência? Eu acho uma coincidência incrível. Uma menina recebeu um vídeo um dia antes do seu assassinato, um vídeo que descreve como seriam os últimos instantes de vida dela. Eu acho muito estranho e acho que tem que ser investigado como está sendo. Mas o que recai sobre outros investigados enfraquece também a tese do vídeo. Cadê o outro rapaz aqui, Mariana? Cadê? Coloca aqui no telão, por favor, o padrasto. Que nos deu entrevista, inclusive. Ah, ok. Esse é o padrasto. Vocês se lembram que esse rapaz, ele foi o responsável e único responsável por encontrar o corpo da Sabrina. Me dá as imagens lá do local, por favor, Edu, onde o corpo foi encontrado. Olha a área de mata, gente. Eles precisaram fazer aí, é rapel que chama isso, né? Içar o corpo, né? Não é rapel. Eles desceram normalmente, mas tiveram de içar o corpo. Meu Deus, é triste ver essa imagem demais. É muito triste. Acabaram com a menina. Olha essa área de mata, Percival. Um lugar sem luz, lugar ermo, deserto, nem carro passa direito. É mata para tudo quanto é lado. Como é que uma pessoa tem a capacidade de entrar no meio dessa mata e ir direto ao corpo da Sabrina? Olha o local, gente. A outra imagem está melhor, Edu, aqui no meu preview. Olha, no meu preview, aí. Volta um pouquinho. Pode voltar um pouquinho. Volta 15 segundos. Olha isso. Parou. Olhando para essa imagem, você saberia por onde começar para procurar um corpo aí? De jeito nenhum, eu não faria a menor ideia, Bart. Isso aí, se você tem uma informação e considera essa informação precisa de que um corpo foi abandonado nesse local, ou seja, houve uma ocultação de cadáver, você precisaria pelo menos usar o trabalho de bombeiros e cães farejadores. Agora, mesmo assim, vou te falar, mesmo com cães farejadores numa área tão grande como essa, com vários fatores, como por exemplo a umidade que é grande,
seria difícil o cachorro encontrar, Percival. Seria muito difícil, porque o lugar é imenso, Bate. Você vê, é muito grande, e é com muita vegetação, muitas árvores. Se você não tiver uma indicação de onde começar, de onde desenvolver uma busca, fica praticamente impossível você, diante desse terreno imenso, dessa área completamente afastada da cidade, do centro urbano, tem uma estradinha de terra lá de pouco movimento, não tem ninguém, não tem moradias, não tem nada. Você ir precisamente ao local, olha, é muito difícil. Concorda comigo, Percival? Vem para mim, por favor. Que é muito difícil uma pessoa sem experiência nenhuma, até os experientes não encontrariam tão fácil. Agora, é meio que impossível difícil uma pessoa encontrar esse corpo no meio do nada, mas não posso também deixar de dizer que também não é impossível. Não, impossível não é. Não é. Então, é difícil. A gente pode falar, tem a bola de cristal não existe. Mas, de qualquer modo, ele foi um grande investigador particular, um grande detetive, que fez uma busca por conta própria e conseguiu localizar. Porque às mas vezes normalmente também, é difícil. Perdão te interromper, às vezes também a gente pode estar cometendo um pré-julgamento de um homem, suspeitando de um homem que só quis ajudar mesmo e encontrou o corpo por sorte. Foi Deus que botou esse homem para encontrar o corpo para acabar o sofrimento da família. Espero que seja. E poderia ser, né? Que é tudo condicional que nós estamos usando. Ele obteve algum tipo de informação sobre um local onde ela, em tese, poderia estar, iniciou uma busca por conta própria. Mas aí ele precisaria ter uma indicação a esse respeito. E no local com precisão, realmente é muito difícil, como nós estamos afirmando. Pois bem, cadê a imagem dele? Sabe o nome dele, Mariana? Eu não lembro o nome do padrasto. Eu quero dizer que são suspeitos, tá, gente? Suspeitos. Não avacalhem na internet, xingamento. Não façam isso. Que é um debate de ideias, cabe à polícia de São Paulo apontar quem é o culpado. Porque só também falar que esse homem achou o corpo e por isso tem que ser preso? Não. Opa, concorda? Não é. É um indício, mas não é prova que justifique uma prisão. Ou seja, encontrou o corpo não quer dizer que ele seja o autor do crime, até porque a polícia precisaria provar isso, demonstrar isso, ter provas cabais para fazer essa afirmação. Por isso que nós estamos usando os termos condicionais. Seria, pode ser, suspeito, é estranho, são coisas diferentes. E eu vou te dizer agora, pela nossa experiência no Cidade Alerta, Bate, você acha que ele pode ser o autor do crime? Gente, eu acho que a polícia tem razão em colocá-lo como investigado, José Hilton. Mas eu espero que tenha sido uma grande sorte dele encontrar esse corpo para acabar com o sofrimento. Mas me chama a atenção que é difícil, eu nunca vi alguém que já veio aqui dar entrevista ao vivo e que era o culpado por um crime investigado pelo Cidade Alerta, né? E ele falou conosco ao vivo, José Ailton. Me deu entrevista ao vivo aqui, assim como Lagoa também. Por isso que quando você tem alguém que topa falar ao vivo, a chance dessa pessoa estar envolvida diminui, mas não acaba. E não diminui muito também não. Porque tem gente dissimulada que quer dar entrevista para tentar passar um pano na própria situação complicada em que se encontra. Deixa eu ver como é que foi. O momento que o Leonardo Lara fica cara a cara com o padrasto da Sabrina, tem outro ainda que eu vou falar. Que eu, na minha opinião, era o principal suspeito. Não sei se acho que você vai discordar comigo. Eu acho que você tem mais suspeitas contra o padrasto ou contra o Lagoa? O Lagoa eu acho muito fraco. Eu acho que na verdade, foi falar, tentar dar entrevista, falou só bobagem. Eu não exatamente tenho suspeita sobre o padrasto. Quer dizer, eu desconfio. Tenho desconfiança do que ele está falando. Do padrasto? Ou do Lagoa? Não, é do padrasto. Deixa eu ver, por favor, como é que foi. Primeiro com o Lagoa. Deixa eu ver a reação do Lagoa com o Leonardo Lara. Vamos ver ali. Tô vendo aqui no meu preview a Lagoa, né? Esse é o pai da amiguinha da Sabrina. Mas o que está incomodando o senhor? Está incomodando, estão botando um repórter aí que eu fiz coisas que não devia, dizendo que eu estou prejudicando eu, que é... A gente está aqui para escutar o senhor, ninguém está acusando o senhor de nada. Tá sim. O delegado queria me prender outro lá em Mariporã. Dá licença. Mas o senhor não pode falar com a gente para esclarecer? Poder explicar o que aconteceu?
Eles fecham a porta na cara do Leonardo Lara. Não tem nada declarado, quer declarar, vamos para a delegacia. Mas o senhor tem a chance de poder esclarecer qualquer mal-entendido? Estão me largando. A gente está respeitando aqui do lado de fora, dando a chance, inclusive... Não quero alguma coisa para a delegacia. Ela comentou com o senhor que iria numa festa de 3 dias? Comentou com a minha esposa comentou comigo, eu fui dar entrevista na vida aí, ó. É que ontem o senhor disse que ela falou pra você mesmo. Não, falou pra minha esposa e falou pra mim, é que eu tava estressado com o problema preocupado com a minha filha e você me minha vida. Eu quero que você suma da minha porta, faz favor. A gente tá aqui pra Você esclarecer. quer entrevista não pra delegacia, lá eu dou pra vocês na hora. O delegado falou que eu dou qualquer hora lá pra vocês. O senhor já foi na delegacia? Já fui na delegacia, de depoimento, qualquer momento eu vou lá, se vocês quiserem. O senhor Vem não pra quer mim, por conversar favor. com Vem os pra mim, por parentes? favor. Bate, essa reação é de uma pessoa culpada? Não necessariamente. Ele pode estar ali, né? Não está acostumado com câmera, está assustado porque após ele ter dito que a menina falou que ia para uma festa, a família disse que era mentira, daí depois ele voltou atrás, então ele estava numa situação constrangedora mesmo, 3 meses atrás. Muito embora muita gente aposte que ele é o principal suspeito, eu ainda acho que não recai tanto contra ele. Eu ainda acho. E a reação hostil, Bate, é desnecessária, porque ele é uma pessoa que na história do desaparecimento da Sabrina pode contribuir com informações para esclarecer os fatos. Não tem sentido essa hostilidade, só falo na delegacia. Aliás, ele já leva para o lado da polícia, essa foi a iniciativa Sem a gente dele. estar levando na hora, né? Não foi o nosso repórter falando isso, nós estamos aqui para informá-lo, ouvir o outro lado, ouvir o senhor. Agora, como é que foi a reação? Eu vou trazer já a reportagem especial do brilhante Leonardo Lara. Vem para mim, por favor. O padrasto. Achar o corpo naquele matagal imenso, naquela área deserta, não é fácil. Ele achou. E olha como foi a entrevista dele assim que encontrou o corpo. O Leonardo Lara foi o primeiro repórter a chegar no local. Vamos ver. Olha, a rua principal, aquela estrada sem calçamento, passa exatamente ali em cima. Só que seria impossível a menina descer por essa parte do terreno. É um local muito íngreme e também teria alguma marca no capim. Por isso, a suspeita é que realmente ela tenha caminhado por esse trecho. Tenha saído da trilha lá atrás, onde estão os parentes acompanhando de longe esse trabalho da polícia. E foi o padrasto da Sabrina que conseguiu chegar aqui logo cedo pela manhã, bem antes da chegada da polícia. Com aquele facão ali, ele foi abrindo caminho na mata e seguindo pistas. Na verdade, não havia um local certo, era preciso checar todos. Isso. Como que foi que vocês chegaram até ali embaixo da árvore? Nós começamos a investigar, caçar por ali, na grota, né? Vamos até embaixo, aí subimos de volta de novo. Eu subi nesse trilho aqui, consegui chegar em cima aí. Como é que foi dar a notícia para sua companheira, para a mãe da Sabrina? Quando eu achei, primeiro eu chamei o cunhado dela, né? Que mora com a irmã dela e não falei nada pra ela, ela estava embaixo, mais próxima aí de mim. Ela estava junto, desde cedo? Ela veio comigo subindo aqui, ela ficou aqui embaixo, aqui na pedra. E eu só chamei o menino, né, pra não falar pra ela. Chegou ao fim o mistério do desaparecimento da Sabrina. Para mim, por favor. Essa entrevista de 2 meses atrás foi dada pelo José Hilton minutos depois de encontrar o corpo da Sabrina. Percival, o que te parece pela entrevista? Quer dizer, ele frente a frente com o repórter Cidade Alerta lá, o Bernardo, ele se mostra nervoso. Leonardo Lara. Leonardo Lara, o grande Leonardo. Ele está apático e nervoso. Ele transmite essas duas sensações, de apatia e nervosismo. E outra coisa, aquela mata lá, você vê que normalmente você usa um facão para abrir picadas no mato e caminhar no mato. Não necessariamente para achar um corpo. E aquele facão dele, aliás, é bem pequeno para abrir picadas naquela região. Muito bem, olha. Então, nós temos... Mostra aqui, por favor, meu caderninho, por gentileza. Nós temos aqui... Consegue mostrar meu caderno daí? Sim. Consegue? Aí, ó. 1. Lagoa. Ok? Até aí? 2. O padrasto. 3, 4,
e 5 falta. Vem para mim, por favor. O Lagoa e o padrasto até agora estão esclarecidos. Faltam 3. O terceiro é um homem que cometeu assaltos contra mulheres na região e foi preso dias depois da morte da Sabrina. O quarto é a mesma coisa. Um homem que cometeu assaltos na mesma região onde a Sabrina apareceu morta e foi preso dias depois pela polícia. O que é que falta aqui, Percival? O que falta? O quinto. Interrogação. Vem para mim, por favor. Falta distinguir entre 5 quem é o verdadeiro autor. Olha, nem sabia que tinha isso aqui, que bom. Obrigado, gente. Minha letra é péssima. Filho de médico, letra igual de médico. É. Olha aí. Padrasto. O Lagoa. Isso aqui, na verdade, não é interrogação. Aqui não temos fotos, porque aqui é assaltante da região, assaltante da região. O quinto, ok? O quinto, para completar esse enigma. A polícia não informa o nome do quinto, mas a nossa equipe, juntando peças, chega à conclusão que o quinto suspeito de ter cometido esse crime pode ser, e os indícios seriam suficientes para desconfiar isso. Você tem palpite quem é o quinto? Eu estou raciocinando por exclusão. Se esses 2 suspeitos, entre os 5, que têm passagem na polícia por roubo à mão armada, por assalto, se tem algo a ver com esses 2, automaticamente você exclui o padrasto e o Lagoa. Não. Você exclui os 2. Não, sim. É isso Né? que eu vou falar, Maria. Então você... Não, Percy, eu estou dizendo o seguinte, quem é o quinto, na sua opinião? Já falei que é o Lagoa, o padrasto, 2 assaltantes da região. Quem é o quinto? O quinto poderia ser alguém que conhecesse de alguma maneira a Sabrina. Conhecesse de vista ou pessoalmente. Acertou que conhece. E até temesse ser reconhecido num ataque, preferindo assassiná-la do que ser apontado como autor de um crime. Vem para mim, por favor, hoje, antes de entrar no programa, numa reunião no camarim com a equipe responsável pelo caso Sabrina, nós chegamos a um nome que a polícia não está querendo divulgar, mas do que foi ventilado pelo delegado na época do assassinato da Sabrina, eu vou lhe falar que você vai lembrar na hora e vai concordar conosco. Você não estava na reunião, porque chega de helicóptero 10 minutos antes de entrar no ar. Por isso nunca está na reunião. Sempre há tempo. Já chega pronto também, de terno. Chega prontinho. Mas o quinto, você se lembra que a mãe da Sabrina tinha um namorado? Sim. Que não é esse padrasto atual? Sim, era outra pessoa. Você lembra porque ele foi escorraçado da família? Porque ele teve que sair da cidade? Você lembra disso? Teve uma discussão áspera. Abuso sexual. Abuso sexual Teria da ex. Da irmã da Sabrina e uma Certo. tentativa contra a Sabrina. Exatamente. Foi expulso da casa exatamente por causa disso. Trair a confiança da própria família. Você não acha que é indício suficiente? Sim. Não acha que pode ser o quinto nome? Sim, porque é um ataque sexual, aliás, difere do ladrão. Quer dizer, ladrão é ladrão, nem a maioria do ladrão não comete assassinato durante ou depois do roubo. Mas o criminoso sexual, sim. Isso nós estamos mostrando sempre aqui no Cidade Alerta. Ele costumeiramente volta a atacar. Bom, vamos ver a reportagem então, que o Leonardo conseguiu levantar hoje com a família da Sabrina, com todos os envolvidos, para tentar dar uma resposta para a sociedade, para que a alma dessa menina descanse em paz e a família também. Vamos ver. A polícia apresenta pela primeira vez os suspeitos de matarem a menina Sabrina. A história da garota de 14 anos comoveu o país. As revelações do inquérito surpreendem o avô, que foi até a delegacia em busca de respostas. Diante da angústia causada pelo sentimento de impunidade, seu Antônio recebe com alívio a conclusão do Instituto Médico Legal de que Sabrina não sofreu violência sexual antes de ser morta. Quando o senhor ouviu que não houve abuso sexual, o senhor já tirou um pesadelo da sua cabeça. Um peso da minha cabeça. Porque o senhor deveria ficar imaginando essas coisas. Certo, lógico. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Mais de 2 meses depois do crime, seu Antônio nos recebe para uma conversa emocionante. No mesmo banco onde estava sentado quando Sabrina saiu de casa pela última vez. Não vejo a hora que encontre, né? Os culpados. O senhor começa a remoer na cabeça, a pensar toda hora tudo que ela sofreu
nas mãos desses bandidos ou desse bandido, se for apenas um? Então. A gente fica, né? Porque ela já foi descansar. Agora quem está sofrendo é nós. Nós estamos sofrendo. Ele acabou com a família. Naquele dia, Sabrina tinha saído da amiga que mora a cerca de 300 metros daqui e voltava para casa por essa estrada sem calçamento que ela conhecia muito bem. Afinal de contas, a menina nasceu e foi criada aqui na zona rural da cidade de Mairiporã. A caminhada de volta para casa demoraria cerca de 30 minutos. Mas, segundo os policiais, Sabrina foi abordada exatamente aqui nesse ponto e arrastada para dentro da trilha. O local na época era muito usado pelos moradores para cortar caminho. Só que agora, o medo prevalece. Afinal de contas, o assassino continua solto. O que aconteceu a partir desse ponto ainda é um grande mistério. O corpo de Sabrina foi encontrado a cerca de 200 metros daqui, naquela direção. Tudo por acaso. Foi o padrasto da menina que fazia buscas e, de repente, se deparou com o corpo da garota. No dia 27 de março, nossa equipe acompanhava as buscas ao lado dos parentes nas primeiras horas da manhã, ainda antes da chegada da polícia, quando o padrasto anunciou que tinha localizado o corpo. O que foi que vocês chegaram até ali embaixo da árvore? Aí nós começamos a investigar, caçar por ali, na grota, né? Vamos até embaixo. Aí subimos de volta de novo. Eu subi nesse trio aqui, consegui chegar em cima aí. O padrasto agora é apontado pela polícia como um dos 5 investigados. Este documento mostra que ele coletou material para análise no dia 13 de maio. O objetivo dos peritos é saber se existe resíduo genético e biológico dele no corpo de Sabrina. Outros 4 homens também fizeram o mesmo exame. Um deles é Lagoa, o vizinho que se revoltou quando questionado sobre o que aconteceu com Sabrina. Mas o que está incomodando o senhor? Está incomodando, estamos dando um repórter aí que eu fiz coisas que não devia, dizendo que eu estou prejudicando eu, que é... A gente está aqui para escutar o senhor, ninguém está acusando o senhor de nada. Tá sim. O delegado queria me prender outro lá em Mariporã. Dá licença. Mas o senhor não pode falar com a gente para esclarecer? Fomos atrás de Lagoa porque ele é o pai da amiga que Sabrina tinha visitado antes de ser morta. Ele apresentou o álibi que estava trocando a ferradura de um cavalo no momento do crime. Mesmo assim, ainda é investigado. O Lagoa não fala mais com o senhor, é? Não fala, perdeu o pé, ninguém falou nada dele. Né? Ele sempre foi gente boa aí, nunca critiquei ele, nada. Não conversa, passa perto da gente, nem olha. Também estão entre os suspeitos 2 bandidos que foram presos depois da morte de Sabrina, acusados de assaltarem mulheres naquela região. Os detalhes sobre o 5º investigado não foram revelados. A primeira pista concreta apareceu já no dia seguinte ao sumiço. Uma moradora anunciou nas redes sociais que encontrou bem aqui nesse ponto um fone de ouvido e um par de tênis, ao lado da trilha principal. Só que a mãe da Sabrina demorou para reconhecer os objetos, porque a menina ganhou o tênis da amiga e nem teve tempo de mostrar para a mãe o presente. A mesma moradora disse que ouviu pelo menos 2 gritos de socorro quando passava aqui por volta de 7 horas da noite. O que ela não poderia imaginar é que naquele momento a menina era morta exatamente embaixo daquela árvore, com as flores amarelas. Olhando assim, nem parece muito distante. Só que já era noite. E aqui nesse local não há qualquer ponto de iluminação. Você jamais poderia imaginar que esse grito de socorro era da menina que você certamente viu crescer, filha da sua amiga. Não. Ela estava tão perto de nós. E nós subimos com o celular, quando eu falei, olhei, eu falei assim, nossa, Cristiano, um sapato e um fone.
Só que estava muito bem colocado, então não tinha como desconfiar que tinha alguém correndo, tinha alguém desesperado. Já estava escuro? Já estava escuro. A retirada do corpo mobilizou os moradores da pequena cidade, que agora vive com medo diante da certeza de que o assassino de Sabrina ainda não pagou pelo crime. Hoje, mais de 2 meses depois, o senhor teria condições de apontar algum suspeito para esse crime? Não tenho, mas nem imagino quem foi. É um mistério. É um mistério. O seu Antônio criou a netinha como se fosse uma filha desde bebê. Já adolescente, ela mantinha uma boa relação com o avô, não havia segredo entre eles. Aqui no quarto, o seu Antônio mantém a cama da Sabrina arrumada, como se a menina fosse voltar para casa a qualquer momento. Tudo era para agradar a adolescente. 4 dias depois de ser morta, ela realizaria um desejo antigo de colocar aparelho nos dentes, que a família conseguiu com muita dificuldade. Sabrina estava prestes a realizar outro grande sonho. Em maio, ganharia uma festa de aniversário de 15 anos. A gente fez de tudo para a menina. Aí chegar no ponto, tirar da gente, né? Tirar o mais precioso, né, da gente, que a gente cuidou desde pequenininha. Era o seu bem mais precioso, seu Antônio. É, então. A gente fez de tudo, né? Aí chegou a hora que ela estava realizando o sonho dela, né? Planos interrompidos de uma hora para outra ao voltar para casa num sábado à noite. A família acreditava que a menina não corria perigo. Sabrina levava um celular que nunca foi localizado pela polícia. Nos primeiros dias depois do sumiço, o esforço da família era para reencontrar a Sabrina. A mobilização comoveu o país. Só que com o desfecho trágico, a luta passou a ser outra. Por justiça. Quem matou a adolescente? Como ocorreu o crime? Quais foram as motivações? Perguntas que deveriam ser respondidas pelos policiais desta delegacia, que é responsável pelo inquérito. Só que até agora a família não teve uma resposta. A comunidade onde a menina mora ainda vive com medo. Diante de tanto mistério, há uma única certeza: o assassino continua solto. Em busca de respostas, o seu Antônio, o avô que criou a Sabrina como se fosse filha, veio até a delegacia. Tudo bem, seu Antônio? Bem. O senhor quer justiça? Quero justiça. Respostas até agora, nada. Nada, por enquanto nada. Isso deve remoer o senhor. Ah, remove, né? É lógico, a gente não vê a hora, né? Eu quero justiça. O que passa pela sua cabeça mais de 2 meses depois, seu Antônio? Passa tanta coisa, meu, que a gente nem sabe o que faz. O que eu quero, né? Que encontre os culpados. Isso que eu quero. Ela se foi. Ela se foi, já descansou, né? Agora, dá um sossego para nós agora, né? Encontrar logo os culpados. Isso que eu quero. O senhor teria coragem de ficar frente a frente com o assassino se por um acaso a polícia conseguir identificar ele? É lógico. O que o senhor diria para ele, seu Antônio? Eu diria se ele tinha algum filho, se ele fosse casado, tivesse filho, fosse no meu lugar. Se ele se colocasse no seu lugar, certamente ele não dormiria mais. Sua vida parou. Parou. Tá difícil de seguir em frente. Tá difícil. Enquanto não encontrar o culpado, né? Vai dar um sossego pra gente e pros vizinhos também, né? Pra família inteira. A vizinhança lá é uma região que todo mundo se conhece. Seu Antônio, vamos entrar aqui na delegacia. As pessoas têm medo, afinal de contas, não sabem quem matou a Sabrina. O inimigo pode ser um vizinho ou alguém que frequenta a região há muito tempo. Seu Antônio, vamos tentar uma resposta aqui da polícia. Seu Antônio promete não descansar até ver o assassino da neta atrás das grades. Olha, o chefe dos investigadores conversou longamente comigo e com seu Antônio. Ele disse que a polícia, mais de 2 meses depois,
já ouviu todos os depoimentos. Mais de 15 pessoas foram ouvidas aqui na delegacia. E ele apontou que há 5 suspeitos pela morte da neta do seu Antônio. Essas pessoas já colheram material genético para saber se há algum resíduo, por exemplo, embaixo da unha da Sabrina. O senhor acredita que a polícia está no caminho certo agora, seu Antônio? Está no caminho certo. Seja assim, né? Ele acredita, o policial, que no máximo em 10 dias a perícia deve apresentar finalmente o resultado dessa análise para saber se há material genético no corpo da adolescente e se esse material é compatível com algum dos 5 suspeitos até agora. Outro detalhe que ele apresentou em primeira mão é que não há nenhum sinal de violência sexual. Isso para o senhor, eu imagino que seja um alívio. Um alívio. Pô, puxa vida. Acusar a pessoa sem saber, né? Quando o senhor ouviu que não houve abuso sexual, o senhor já tirou um pesadelo da sua cabeça. Um peso da minha cabeça. Porque o senhor deveria ficar imaginando essas coisas. Certo, lógico. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Os resultados dos exames dos 5 suspeitos ainda não foram divulgados para a polícia. A expectativa é que o resultado saia em no máximo 2 semanas e poderá significar a conclusão do caso. Os policiais acreditam que o assassino agiu sozinho. Os investigadores também aguardam os dados das antenas de telefonia para descobrir onde foi parar o celular da menina, que até hoje não foi localizado. Qual o seu maior desejo, seu Antônio? O maior desejo meu é ver esses que fizeram isso aí com ela presa na grade.